Ei meninas, tudo bom? Bom, eu tô aqui para contar um pouco da minha história, né? Porque todos nós temos uma história, né? E existem muitas dúvidas quando a gente começa a passar por um tratamento de fertilização, um tratamento de reprodução humana. São várias coisas que afligem a nossa cabeça. Então hoje eu vou estar contando para vocês como eu descobri o meu problema, há quanto tempo que eu tô nessa luta, como que é. Eu tenho 33 anos hoje, né? E hoje, a contar com contando com hoje, eu passei por dois processos de fertilização in vitro. Passei por um processo de inseminação artificial e o coito programado. Então eu passei por algumas etapas aí no processo da reprodução humana. Quando eu era adolescente, eu menstruei muito cedo. Eu menstruei com 9 anos de idade. E se você me perguntar assim, Lívia, desde quando você pensa em ser mãe? Eu ia falar com você, eu penso ser mãe desde o dia que eu nasci. Porque se hoje eu tenho um objetivo, esse objetivo é de ser mãe. Eu nunca tive grandes objetivos, nem profissionais, nem de conquistas muito grandes a não ser mãe, construir a minha família, ter os meus filhos. E isso sempre foi um grande sonho para mim desde que eu era pequena. Eu sempre brincava com as minhas bonecas e eu sempre tinha o meu filho, né? E que seria um menino. Vou deixar bem claro aqui. Nos meus sonhos eu sempre tive um filho, um menino, e esse menino se chamaria Mateus. E eu creio que eu ainda vou realizar esse sonho, para a honra e glória do Senhor. E com 9 anos eu fiquei mocinha. E quando eu comecei a entrar na adolescência, que eu comecei a entender o meu corpo, que eu comecei a entender a questão da fertilidade, eu sempre falava com a minha mãe que eu tinha muito medo de entrar na menopausa cedo e não conseguir ter meu filho, porque eu tinha menstruado muito cedo. Isso sempre foi um medo meu. E o ginecologista que eu ia naquela época, né, por ter sido ficado mocinha muito nova, o ginecologista falava comigo que não era dessa forma, que não tinha nada a ver e tal. Bom, quando eu tava com 20 anos mais ou menos, 20 para 21, eu não me recordo bem, eu engravidei de um namorado de forma natural. E quando eu engravidei, eu fiz o exame de sangue, né? Na época foi exame de urina no laboratório e tal, pelo SUS. E quando eu peguei esse resultado, deu lá, positivo. E eu não era casada, ele era meu namorado, a gente namorava há muito tempo. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia ser mãe, eu ia realizar o meu sonho de ser mãe. E eu sofri o primeiro baque da minha vida e o primeiro medo em relação à gestação e à maternidade. Eu era nova, estava com 20 para 21 anos, o organismo todo perfeito. E quando eu descobri a gravidez, no dia em que eu peguei o exame, eu comecei a sentir uma cólica. E tudo bem, aquilo tudo normal, vamos marcar pré-natal, vamos fazer isso. É, o... Uma semana depois desse resultado, eu comecei a sentir muita cólica, e eu tava na rua e eu senti que desceu alguma coisa. E eu fui pra casa e o sangue começou a descer, e muito novinha, muito, né, não tinha experiência. E a minha mãe me levou no médico. O médico fez o exame de toque e ele falou: olha, você está perdendo, não tem o que fazer, é só deixar sair. E eu não tinha nem começado o pré-natal, não tinha feito nada, porque eu tinha acabado de fazer um exame e descobri que eu estava grávida. Então, assim, eu não tinha feito nada, não deu tempo. Talvez ele tivesse. A minha menstruação nem tinha atrasado, porque eu sempre fui muito regular. Então, eu fiz o exame de urina quando eu descobri. Quando eu percebi que os meus seios estavam ficando inchados. Minha mãe falou: Lívia, tem alguma coisa errada. Você tá grávida.
E eu fiz o exame e deu que eu tava grávida. Bom, eu vim a perder e fui ao médico, fui ao ginecologista e ele falou comigo, isso é normal, muitas mulheres sofrem esse processo de aborto e tal, não se preocupa, e quando você engravidar, você tem que usar progesterona. Só que aquele desejo de ser mãe, aquela sensação de ser mãe, ela nunca saiu da minha vida, né? Aquilo ali nunca foi embora. E eu me casei. Eu me casei e em comum acordo com meu esposo, a gente decidiu que a gente não iria esperar pra ter um filho. Porque eu já tava com 29 anos e eu sempre tive esse medo, como eu disse no início do vídeo, de parar de menstruar, de entrar na menopausa muito cedo, porque eu tinha menstruado muito cedo. Então eu sempre tive esse medo e eu falava com ele, não, vamos tentar, e ele doido pra ser pai, então vamos tentar. Começamos a tentar, passou 1 ano de casamento, nada, 2 anos de casamento, nada. No 3º ano de casamento, eu falei com ele, não tá dando certo, eu vou procurar um médico e não é possível que a gente não consiga engravidar, tem alguma coisa errada aí. E no início meu marido foi contra, meu marido falou, não, que não existe isso, que não sei o que, tal, paraná, não sei o que, beleza. Bom, eu fui no meu ginecologista, que ele era meu ginecologista desde pequenininha, fui nele e falei com ele, olha, a gente tá tentando engravidar, a gente não consegue, já tem 2 anos, 2 anos que a gente tá tentando, já vai entrar pro 3º ano, e a gente não consegue engravidar, e a gente faz tudo certinho, a minha menstruação ela é regular, tal. E ele falou, bom, antes de passar qualquer remédio, exame pra você, Lívia, a gente vai pedir um exame pro seu marido, porque os exames da mulher é muito invasivo e tal. E foi aí que meu marido ele fez o primeiro espermograma. Ele fez o primeiro espermograma e deu que ele tinha uma baixa mobilidade ali dos espermatozoides. E o que meu médico falou naquele dia foi o seguinte, bom, a gente precisa de um espermatozoide. E isso é tranquilo, vamos fazer um tratamento que se chama coito programado. Eu vou te dar um remedinho, você vai tomar e ele vai aumentar a quantidade de óvulos para que seja mais fácil o espermatozoide entrar nesses óvulos. Foi assim que ele me falou. E eu comecei a tomar o Clomid. Eu tomei a primeira cartela de Clomid, não aconteceu nada. Na segunda cartela de Clomid, para minha surpresa, em julho de 2014, em julho de 2014, na segunda cartela de Clomid, fazendo o coito programado, eu engravidei. Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou dar uma pausinha aqui nesse vídeo e depois eu vou contar para vocês como foi essa gravidez através do coito programado feito pelo meu ginecologista. Lembrando que eu ainda não estava numa clínica de reprodução humana, tá? Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido até aqui. Desculpa se ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas é porque realmente a gente precisa contar para vocês como foi a nossa história. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade. Eu achei que ele ficou muito longo, então eu resolvi dar uma cortadinha. E no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo como foi, né? A emoção de estar grávida, né? De descobrir que eu fiquei grávida através de um coito programado. E vocês vão ficar sabendo o que aconteceu depois. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, por vocês estarem assistindo o vídeo. Lembrando que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, ou a gente vai estar fazendo um vídeo específico dessas perguntas, sabendo que vai vir muita coisa interessante aí para quem tem dúvidas sobre reprodução humana. Tá ok? Muito obrigado, valeu pela companhia, eu agradeço muito, 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 muito. Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor, Ele possa estar realizando os nossos sonhos, os nossos desejos.
Amém? Muito obrigada. Tchau.